Oi pessoal, tudo bem por aí? Eu sou a professora Gabriele, professora de redação das turmas ITA São José dos Campos e São Paulo, do Poliedro. E hoje eu tô aqui para comentar um pouquinho, como não poderia deixar de ser, a prova de redação que vocês fizeram aí no simulado nacional. Bom, essa prova, a primeira observação que a gente pode fazer sobre ela é: o tema que vocês tiveram que escrever necessariamente é um tema bastante atual, é um recorte de um dos maiores acontecimentos, talvez, da nossa história, né, que nós estamos aqui vivenciando nesse período. E, claro, você que é um aluno esperto deve ter percebido que essa é uma tendência que o vestibular do ITA também segue, né? Se você for analisar as últimas provas do ITA, você vai perceber que sempre estamos trabalhando com atualidades, basicamente, né? Um recorte muito bem feito, muito bem explorado de algo bastante atual. Sendo assim, para essa prova, nós tivemos lá um recorte que pedia para a gente falar sobre algo que vinha em períodos de crise. E você sabe que nós estamos vivendo, de maneira geral, um período de crise. Antes da gente entrar nesse assunto tão pontualmente, tem uma última observação importantíssima a fazer. No vestibular do ITA, existia, até 2019, uma constante que era: a prova de redação não apresentava uma frase temática. Então, ela trabalhava aquilo que a gente vai chamar de tema implícito, que é: você lê a coletânea, absorve os textos, tenta interpretá-los e extrai deles o tema para poder escrever. No ano passado, por algum motivo, o ITA decidiu que ia mudar um pouquinho a cara do seu vestibular. E aí, pegou alguns alunos de surpresa e colocou lá uma frase temática, né? A gente ainda não pode dizer que esse é um novo padrão, afinal de contas, aconteceu uma vez só. Então, o que um aluno bem preparado, um aluno preparado pelo Poliedro vai fazer? Vai treinar para as duas possibilidades, tá bom? A gente vai trabalhar com as provas algumas vezes com o tema implícito, algumas vezes explícito. Para ficar bastante atual, essa prova trouxe o que a gente chama de tema explícito, porque afinal ela trouxe para a gente uma frase temática. Ou você pode conhecer a expressão frase temática como frase norteadora. E necessariamente ela serve para nos dar um norte, né? Bom, então vamos lá? Vamos analisar um pouquinho? Olhando para essa frase, que é sempre a primeira coisa que a gente deve fazer. Analisar uma redação, escrever uma redação, sempre passa por um campo interpretativo antes de mais nada. A primeira coisa que você deve fazer numa redação que tenha frase temática é ler a frase temática. Por quê? Porque dela a gente vai extrair o que a gente vai chamar de palavras-chave. As palavras-chave necessariamente vão guiar toda a escrita e o planejamento do seu texto. Vamos olhar como é que é isso na prática, então? Bom, você se deparava com esta frase: a relação entre períodos de crise e preconceito, a potencialização da xenofobia. Não à toa, esta é uma frase bastante longa. Se você for dar uma olhadinha para o último vestibular do ITA, você também vai se deparar com uma frase bastante longa. Isso não necessariamente torna as coisas mais difíceis, eu diria até que vai tornar as coisas mais claras. Por quê? Quanto mais palavras eu tiver, mais palavras-chave eu também vou ter. Lembra que eu disse para você que as palavras-chave vão nortear todo o planejamento do texto? Quanto mais palavras-chave, então, mais norte eu tenho. Vamos pensar o que seriam as palavras-chave. Inicialmente, são as palavras que, de alguma forma, trazem mais informação sobre o que realmente o vestibular está esperando de mim. Então, olhando para esta frase, eu já coloquei aqui na lousa para você, coloridas, as palavras-chave, tá bom? É claro que na hora ali, de repente você tá só com o seu lápis, lembrando que o ITA vai permitir que você escreva a sua redação a lápis, né? Então imagina que você tá só com o seu lápis. O que você deve fazer? Grifar essas palavras, para que você não perca de vista, tá bom? Então a gente vai pensar aqui. Em suma, o que o ITA está pedindo para mim é que eu extraia a relação, e aí por relação é sempre legal pensar que eu tenho pelo menos dois envolvidos, né? Se relacionando. Nesse caso aqui, eu vou ter crise e preconceito. Então, antes de mais nada, ele quer que eu fale sobre a relação entre a crise e o preconceito. Parece ainda um pouco vago, né? Crise, preconceito.
Num campo geral de coisas, dá pra gente conseguir relacionar, mas o que de fato esse vestibular quer? E aí a gente segue. A potencialização da xenofobia. Então, pera, se antes eu tinha um recorte bastante geral, agora as coisas afunilaram, sim? Olha lá, eu vou tentar relacionar esses dois pensando que a xenofobia, você deve saber o que é, mas basicamente é a aversão, pensa no termo fobia, né, que vem lá no final, o medo, o preconceito mesmo, né, com o que vem de fora. Eu posso entender que a xenofobia por si só, ela é um comportamento social, é algo que a sociedade pratica em maior ou menor escala. Se eu posso pensar assim, então eu tenho que pensar algo potencializa isso aqui. Você que é um ótimo aluno sabe que potencializar é tornar mais forte, mais efetivo, digamos assim. Então quer dizer, o que dá mais força para um comportamento xenófobo dentro disso aqui? Segundo a frase temática, a relação entre crise e preconceito vai explicar, que é diferente de justificar, né? Então aqui só explica. O aumento, a potencialização, o crescimento, a expansão da xenofobia, tá? De início, a gente já tem algo se desenhando aqui, mas é claro que você nunca vai escrever um texto sem a coletânea, né? Então, você vai chegar lá no seu vestibular, e isso vale tanto para a IME, quanto para a AFA, quanto para a ITA. A gente vai pensar assim, a frase temática, ela serve como primeiro contato. Então, é o momento em que eu começo a entender o que a prova quer de mim. Mas, de fato, para a gente conseguir criar todo o planejamento de texto, é extremamente importante que a gente faça uma boa leitura da coletânea, tá bom? Antes da gente ir para a coletânea, no entanto, eu queria chamar a sua atenção para 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte, quando a gente fala em xenofobia, esse comportamento aversivo, né, é importante a gente lembrar, antes de mais nada, que esse é um comportamento social que existe, tá? Então a gente pode dizer que é uma constante social, como eu marquei ali para você com o giz branco. O que eu quero dizer com isso é que, apesar de existir uma relação que potencializa este comportamento tão lamentável, este comportamento tão lamentável já existe, mesmo em períodos ditos normais, de calmaria, tá bom? Por que é importante destacar isso? Para que a gente não fique condicionado a entender que isso só vem depois que ambos se relacionam. Perceba, a frase temática está dizendo para mim, depois que ambos se relacionam, existe o aumento, a potencialização disso aqui, tá bom? Então esse é um errinho que a gente não pode cometer. E a segunda coisa que eu queria comentar é que por crise você pode entender cenários de instabilidade, tá bom? Se ficar difícil para você determinar o que seria crise, como é que eu entendo o que é ou não um período de crise? É só pensar, viver um período de crise é viver um período de instabilidade. Essa instabilidade pode ser geral, né? Pode ser sanitária, pode ser política, pode ser econômica, ou pode ser tudo junto, tá bom? Então, é só pensar no que estamos vivendo agora. Esse aqui é um tema bastante possível, porque falar simplesmente sobre a pandemia ou sobre a doença em si, né, o vírus em si, é bastante geral. E se a gente conhece muito bem essas bancas, que são bastante criteriosas, e nós conhecemos, a gente já pode esperar alguns recortes dentro disso, tá bom? Bom, então vamos para a coletânea, vamos pensar um pouquinho sobre os textos que você tinha lá. O primeiro texto, ele trazia um viés histórico, e presta atenção, todos os textos da coletânea, e foi por isso que eu coloquei essa setinha laranja, em cada um deles, apontando para a minha pergunta tema, todos os textos da coletânea, eles se relacionam com a pergunta, tá bom? É importante ter em vista, em mente, que
Tudo que aparece ali para você está ligado de alguma forma. A gente costuma dizer que existe um fio condutor entre cada um dos textos da coletânea e a frase temática, tá bom? Quando ela houver. Então, pensando no texto 1, não por acaso, ele abre a coletânea, porque ele vai trazer para a gente o viés histórico, né? Você, como cidadão crítico, já deve ter pensado em algum momento aí da sua vida relacionado o que nós estamos vivendo hoje com o que a peste bubônica, né, lá na Idade Média ensinou, pelo menos o que os livros de história contam que ela ensinou para a população, como se deu, né, como é que ela cessou. Em algum momento você deve ter relacionado, mas eu não sei se você tinha dados, se você de fato pesquisou sobre isso ou se foi só um pensamento que te acometeu. E o texto 1, ele vem para te dar uma luz nesse sentido. Por quê? Porque ele fala um pouquinho da peste bubônica e ele traz para a gente o viés histórico do comportamento social em períodos de crise sanitária, nesse caso, né? Então presta atenção, o texto 1 conversa direto com a minha pergunta. Ele fala que num período de crise, tais coisas aconteceram. E aí, você também vai perceber pelo texto 1 que a sociedade tende a reproduzir comportamentos. Essa é uma coisa que você mais ou menos sabe, afinal a história vai ensinar isso pra gente, mas no texto 1, como a gente está falando na peste, né, então na peste bubônica, existe um panorama dizendo pra gente que o comportamento xenófobo, ele existiu durante a peste bubônica, existia um medo do estrangeiro, uma culpabilidade do estrangeiro, né? E aí entra uma coisa bastante importante, que é, o texto 1 vai contar pra gente que esse comportamento, ele se explica, de novo, não justifica, mas explica. Por quê? Porque a gente, enquanto indivíduo, parte da sociedade, do coletivo, a gente tende a buscar o que chamamos de álibi, né? Para ficar mais claro, eu vou usar um termo que repetidamente aparece no texto 1, que é bode expiatório, né? É alguém para colocar a culpa. Então, eu, enquanto indivíduo, não gosto do que estamos passando no coletivo, e aí, nesse momento de revolta, eu quero culpar alguém, né? Porque, de certa forma, é mais fácil quando eu encontro um culpado, certo? Porque ele passa a ser alvo e pronto. Dali para frente é só exterminá-lo, né? Bom, o texto 1 vai contar pra gente que isso não é novidade. Então, ele já traz o viés histórico. A dica para vocês é a seguinte, tem muitos alunos que gostam de fazer a introdução do texto pensando no viés histórico. E aí você deve estar se perguntando, mas estava na coletânea, eu poderia trazer? E a resposta é sim, poderia. Isso necessariamente porque você não faria uma cópia, mas uma interpretação daquele texto para poder contextualizar o seu leitor e começar a sua escrita, tá bom? Bom, o texto 2, ele dá um panorama geral, né? E aqui é muito interessante porque ele vai falar pra gente sobre alguns exemplos, né? Então ele materializa como é que a xenofobia tem potencializado-se durante este cenário que relaciona crise e preconceito, tá? Então você vai ter exemplos de asiáticos, lá no texto 2 está contando pra gente, né? Que acabaram sofrendo violências das mais diversas formas, simplesmente por serem asiáticos, uma vez que não existia nem comprovação de que o vírus fosse de fato proveniente da China e olha só a xenofobia, quão potencializada ela é nesse momento. Os asiáticos passaram a sofrer preconceito, não necessariamente só os chineses. Percebe isso? É a potencialização da xenofobia. E aí, tem algo bastante importante também. Alguns de vocês gostam de trazer repertório externo, né? E aqui me vem à cabeça uma base da filosofia, da sociologia, que seria bem legal apresentar, e os nossos alunos bem treinados como são, devem ter pensado em alguns vieses possíveis. Eu vou citar 2, lembrando que tem vários, tá? Então, para relacionar o texto 2 dentro dessa pergunta, você poderia pensar nas teorias que nós já discutimos, basicamente no Bourdieu, falando sobre violência simbólica, né? Então, como é que a violência se manifesta? Não necessariamente ela é agressão física, tem outras muitas formas de violentar alguém, né?
Isso com certeza traria uma carinha bem forte para o texto. E você poderia pensar também em outras relações do tipo relações de poder, tais quais foram conversadas, discutidas, exploradas pelo Foucault, né? A gente já falou um pouquinho sobre as micro-relações de poder. Você poderia relacionar, tá bom? Bom, e aí, quase fechando, a gente tem Horkheimer e Adorno. E aí você tem só, como texto 3, você tem só uma frase, né, uma citação, mas ela é bastante forte, ela traz muita coisa pra gente. Então, a primeira leitura da expressão que você tem aí no texto 3, basicamente ela está falando sobre uma relação de opressor, né? Desculpa, de opressão, né? Então, de opressor e de oprimido. E aí ela vai dizer que aquele que parece mais frágil acaba sendo o alvo. Esse texto 3, ele é muito sucinto e ele traz muita coisa. Talvez você possa pensar, por exemplo, lendo o texto 3, que por que será que a xenofobia ela recai sobre aqueles que são vistos com maus olhos pela sociedade? Percebe que dificilmente você vai ter o exercício da xenofobia contra aquele que nos parece maior, mais fortes. E aí você pode relacionar, por exemplo, a imagem que os brasileiros, os latinos em geral, têm em países europeus, né? A ideia daquele que não é bem-vindo, daquele que está invadindo um espaço alheio, né? E aí pensar que os próprios latinos, os sul-americanos, reproduzem esse comportamento com outros países e assim por diante, tá bom? Então, legal pensar nisso. E o texto 4, para encerrar essa parte aqui, ele, como não poderia deixar de ser, vai trazer algo que é muito presente também em todas as provas do ITA, a relação do texto não verbal, que é a imagem, com o texto verbal, né? Então, lá no texto 4, você tinha uma imagem, que é basicamente de um desfile, né? Onde um rapaz, que é asiático, traz lá no peito um protesto escrito dizendo eu não sou um vírus. E basicamente ele está fazendo o quê? Ele está metaforizando um protesto, é uma forma de protestar contra a perseguição que eles têm sofrido, né? É como se ele dissesse, o vírus não sou eu, ou não é minha culpa, né? E a partir daí você pode fazer diversos desdobramentos também. Tudo isso que eu fui te dizendo, é ideal que você, lá no seu rascunho, fosse colocando as relações que você conseguisse tecer e lembrar sempre de fazer esse movimento de volta para a pergunta norteadora. Tudo bem? Então, dentro disso, basicamente, aqui está uma análise desse texto. Espero que vocês tenham conseguido entender, espero que vocês tenham conseguido fazer essa prova com bastante carinho e, claro, para se preparar, você já sabe onde pode vir e para o que você precisar pode contar com a gente. Muito obrigada!